hoje vamos estudar o naipe de ouros. Naipe de ouros, ele vem falando do elemento terra, ele fala então da concretização das coisas, fala do financeiro, fala de todo o âmbito, todo o aspecto material, desde as questões do corpo, da matéria, como da concretização de projetos e da estabilidade, né, desses projetos. Mais do que a conquista, mas são projetos embasados e que podem fertilizar, tendem a fertilizar. Então, começando pelo Ás, o Ás de ouros, ele fala de todo o potencial de materialização, todo o potencial para ganhar dinheiro, todo o potencial para cuidar da alimentação, do corpo, para viver uma vida sexual plena, descobrir a própria sensualidade, aquilo que faz bem, né? Isso também é energia que ajuda a concretizar. E é interessante porque no tarô mitológico, a figura que vem ali trazendo, né, em todo Ás vem um deus, e esse deus é o Poseidon. E, mas a gente está falando de elemento terra e a gente está falando de concretização, e aí vem o deus dos mares, né? Então os mares, né, o mar, ele tem a ver com o inconsciente, tem a ver com os sentimentos, porque tudo que acontece, que existe ali, né, aqui mesmo, que foi elaborado, que foi criado ali, consolidado, surge a partir de um desejo, né? Então vem todo esse potencial através de algum desejo, ele emerge, mas como eu estou falando de ouros, como eu estou falando do elemento terra, ele tem potencial para ser coagulado, ele tem potencial para tomar corpo, né? Para ganhar um corpo e para, né, que esse corpo possa ser vivido. Então o Ás fala disso, de um potencial de concretização, de materialização, excelente, bom para ganhos, sempre um comecinho, né? Mas o potencial ele já está ali. É quando você já tem certeza dessa energia, esse tipo de energia em você e que você está nesse momento de viver, né? De botar para fora. Então, quando essa energia ela vem, o 2 ele traz, né? Todo 2 ele vai trazer o potencial daquela energia, ele vai trazer o início do que o potencial do Ás trouxe. Então, o potencial, né, do Ás, ele traz a energia do elemento, do naipe que a gente vai estar trabalhando ou que, né, vai estar surgindo ali. A partir dessa aparição, desse contato com essa energia, a gente vai para uma vivência. Então, o 2 de ouros, ele fala da necessidade de lidar com o dinheiro, da necessidade de ousar um pouco, porque se é um território mais novo, ou se eu estou mexendo com dinheiro numa área que eu não conhecia tanto, eu preciso ousar. É uma carta que é favorável para quem está disposto a assumir riscos. Riscos dentro do elemento terra é um risco ali que não é tão arriscado, tá? Então, assim, eu não tenho garantia 100% de que aquilo vai dar certo, mas eu estudei, né? Eu vi, eu percebi em mim também, alguma coisa também está me dizendo, mas mais do que o meu desejo, esse desejo ele tem um embasamento, tem uma pesquisa e eu vou tentar fazer, né? Eu vou tentar e provavelmente a pessoa que arrisca aqui, tirando essa carta, 2 de ouros, ela se dá bem, tá? O 3 de ouros, ele vem falar de ganhos, mas de pequenos ganhos, né? Então vamos imaginar ali que a pessoa ela tá numa formação, ela tá numa faculdade, não necessariamente uma faculdade, mas ela está estudando algum saber e de repente ela consegue um primeiro estágio. Então vem aquele dinheirinho dali, mas não é um dinheiro tão grande, ou ela já está tão estabilizada ali, ainda não, tá? Mas fala de ganhos, são pequenos ganhos e isso é motivador, né? Isso é bacana. Então a pessoa arriscou ali no 2 e ela teve um retorno positivo ali do que ela bancou, né? Do que ela
ela apostou e ela recebe isso, né, de um modo positivo, aqui com pequenos ganhos. Então vem crescendo, isso eu estou gostando disso, né, de lidar com dinheiro, de estar apropriada do meu corpo, eu comecei a me alimentar melhor, as roupas estão caindo melhor, eu estou com um viço diferente, a forma com que eu estou lidando com a minha sexualidade, ela está mais plena, está legal, nossa, eu estou vivendo essa parte material de um modo muito bacana. Aí eu encontro alguém conversando e tal, que está vivendo de um modo mais bacana do que eu. Ao invés de eu ficar feliz, que legal, estou vivendo de um modo tão bacana e eu estou encontrando outras pessoas que conseguem até melhor. Então, assim, né, fazer melhor isso significa que eu tenho muito a evoluir, muito a crescer, ou se no trabalho eu me sobressaio e aí eu vejo que tem alguém que chegou ali há menos tempo e não é chegou, já quer sentar na janela, não. Chegou e tem realmente talento. E pessoas que me procuravam estão começando a procurar a pessoa, né? Isso é o 4 de ouros. O 4 de ouros não lida bem com isso, tá? É uma carta que começa, porque essa questão do elemento terra tem tanto a questão da solidez, mas qual seria o sentido que a gente tem que ter cuidado ali, né? O sentido mais, não sei nem se sombrio, porque tá tão na cara isso, seria o sentido de ficar. Então é dessa forma, vai ser sempre dessa forma, né? Usar pouca criatividade e não ver que tem respeitar os ciclos, que tem o tempo das coisas. Então às vezes existe um apego, né? Eu não consigo ter uma generosidade ali de lidar, esse é o meu momento, vai ter um momento do outro e a coisa vai, eu não consigo fazer isso. Então o 4 de ouros, ele fala do quê? O medo de perder, né? Tanto um lugar, ou perder o meu dinheiro, ou assim, eu tô num trabalho que assim, eu ganho legal, mas eu não gosto desse trabalho, mas eu não posso. Ou eu tô num relacionamento que assim, tá um saco, mas assim, mas a pessoa é legal, né? Mas eu não tenho a menor. Então assim, mas eu não posso ficar sozinha, né? Eu não posso perder. Então ali não é por amor ao trabalho, não é por uma satisfação no emprego, não é por nada disso, não é nem porque o dinheiro eu preciso dele para pagar as minhas contas, isso seria super bem justificado também. É assim, é o medo de perder aquele lugar, mas quem que vai para o meu lugar? Né? Eu não gosto aqui da pessoa que eu me relaciono, mas aí será que ela vai se relacionar com alguém? Eu não vou gostar, porque é o quê? A questão da posse. Então o 4 de ouros, ele fala que o medo de perder faz com que a pessoa não perca, mas não faz com que ela ganhe. Então fica uma energia estagnada, parada, não é legal, tá? Então eu dou alguns apelidos para algumas cartas, eu vou fazer uma propaganda agora, gratuita, mas o nome dessa carta, o apelido é OLX, tá? Desapega. Quando sai essa carta, você lembra OLX e você desapega, tá? Porque essa carta ela tá falando, olha, na verdade o que tem aí, olha para o seu medo, né? Você vai e volta lá para o naipe de espadas, vamos ver essas fantasias negativas, vamos trabalhar isso, se perdoa, mas precisa ousar. Então a gente tem que sair desse medo de perder e tem que ir, né? O 5 de ouros, aqui no 5 de ouros a pessoa não saiu do medo de perder. E o que aconteceu? Perdeu, tá? Então aqui o 5 de ouros é uma carta que vai falar em termos de previsão mesmo, ou de perda financeira, de algum gasto que você não estava imaginando, ou de perda de status, porque aquele medo que estava no 4, né? Meu Deus, eu não posso me desapegar disso, quem que vai entrar no lugar? Ou ao invés de ser visto como uma pessoa que está num relacionamento, eu vou ser vista como encalhada. A pessoa não pode estar bem sozinha e plena, ela é encalhada, é sozinha, nunca mais na vida vai se relacionar com ninguém, ou então será desempregado para sempre, é melhor estar num lugar infeliz ali, né? Mas não tem como, então o 5 de ouros fala disso, tá? E algo que a pessoa tem que lidar bem, porque assim, quer queira, quer não, a vida, ela é muito generosa e ela vai te botar sempre o seu melhor. Então aqui, né, quando a gente fala de parte material, inclusive de dinheiro, a gente não tem como não falar
de perdas também, né? Perdas de status ou perdas financeiras, porque o perder faz parte. A gente está falando de energia material. E essa energia, ela é cíclica, ela precisa. Então o 5 de ouros falaria disso, tá? Agora que a pessoa já aprendeu que ela não pode resistir, que quando ela percebe que não está muito legal, ou que está bom, mas que tem uma coisa que ainda vai ser melhor, e que, né, de uma forma planejada, uma forma segura, ela consegue se libertar ali, ela consegue se libertar do medo de perder status ou de ficar um tempo mais restrito financeiramente em prol de algo maior. Ou quando acontece algo que ela não estava imaginando, pode ter sido ali uma fatalidade também, perde o emprego, perde alguma coisa, ela também precisa aprender a se reinventar, né? Então o 6 de ouros é uma carta que fala de generosidade, fala do dar e do receber. Então quando eu vou buscar um trabalho, alguém tem um trabalho para oferecer, alguém precisa de alguém que execute aquela função, eu vou executar, e a pessoa me dá um trabalho e eu dou o meu trabalho em troca e recebo um dinheiro. Ou aqui pode falar, eu preciso de um empréstimo e eu vou a um banco, eu vou pedir para alguém da família. Aqui tem o dar e receber, para pagar depois, né? Falaria disso, tá? Então é uma troca, uma energia que circula, uma carta interessante. Pode falar de algum ganho. Então, do mesmo jeito que houve também a perda no 5 de ouros, o 6 ele pode falar até também de uma herança, de algum ganho inesperado. Tá? Bacana. O 7 de ouros, ele fala da dúvida, né? Aqui no tarô mitológico, o Dédalo, que é o pai do Ícaro, né? Aquele que voou, né? E que voou tão alto que o sol acabou queimando a cera e ele morre, né? Ele esqueceu que o humano não poderia voar, ele foi além do que ele poderia, isso também simbolicamente fala muita coisa. Então esse é o Dédalo, né, o pai do Ícaro, e ele é um gênio, ele é um super inventor, e ele está na dúvida aqui, né, entre, depois que ele perde tudo, e é uma história também bem interessante, ele tem um sobrinho, o sobrinho ele começa a se sobressair como artesão, e ele, né, ele mata. Na Grécia vocês já viram que o negócio é matar, né? Mas aqui com a gente não é. Então ele vai e ele mata o sobrinho, ele tem que fugir da cidade, e ele tem um rei que o acolhe, né? E ele começa a trabalhar para esse rei, só que esse rei, ele arruma uma pendência aí com Deus, daí surge a questão do Minotauro, tá? Daí surge a questão, mas não vamos entrar nessa história. E, né, enfim, e aqui vem um pedido também. Então ele adora esse rei, ele tem muita gratidão por esse rei que acolheu, né, ele num momento ali bem complicado, mas esse rei tem uma pendência com Deus, e Deus chega para ele e fala: olha, não tem como, você não tem como negar algo novamente a essa energia divina. Então o que isso significa? Quando tem alguma coisa na nossa vida que ela é maior, não tem como ego, mas tem isso, tem aquilo, tem os argumentos, mas você tem que fazer o que você tem que fazer, isso não tem como. Então ele vai, só que aqui, né, tirando a parte mitológica, voltando para, não que tenhamos saído da carta, mas voltando aqui, essa carta em termos de previsão, ela fala da dúvida entre um trabalho ou outro. Vai surgir, se sai essa carta com a carta dos enamorados, então aí, nossa, né, já vi isso acontecendo. Então, assim, tem uma proposta, né, que virá meio irrecusável. Então, eu estou num lugar seguro, num lugar que me acolheu, que eu me sinto bem, só que surge algo que tem a possibilidade de um crescimento maior e tal. Não é ganância, mas é uma oportunidade mesmo. E aqui, né, deve-se pesar se isso é positivo ou negativo e deve-se decidir, tá? O 8 de ouros é uma carta muito bacaninha, assim, ela sai bastante em vários momentos da nossa vida. Para muitas pessoas a gente vai super tá de acordo aqui com essa carta, né? Então ela fala do quê? Ela fala de se colocar como aprendiz no momento da vida que você, olhando lá para trás, para frente, você juraria que você já estaria estabilizado, sabe? Assim, nossa, mas com 30 anos eu já vou estar, com 40 eu já vou estar, aos 25, e de repente você vai vivendo e até você alcançou um nível de estabilidade, você se tornou uma pessoa já conhecida na tua profissão ali,
mas às vezes aquilo não faz mais sentido para você. E o que era um hobby, né, pode vir a ser uma profissão, algum talento que você descobre novo, que você não imaginava, e você pode começar a estudar e se aperfeiçoar, e aquilo que é o real propósito mesmo da sua vida, e você começa a se dedicar. Essa é a questão de algo que surge no momento da vida que você teria certeza que já estaria estabilizado, e aqui fala de um começo e fala da necessidade, né, da humildade, de se colocar numa condição de aprendiz mesmo, mas aqui provavelmente você vai crescer, se estabilizar nessa profissão e vai ter um ganho muito maior que o ganho financeiro, né? Aqui terá o ganho financeiro também, mas aqui a gente já chega no 9 de ouros. Você terá uma realização pessoal. Então, ter uma realização pessoal com a forma como você leva a vida, com a forma como você se relaciona com você, com os teus desejos sexuais, tá? Então é de uma forma segura, mas ao mesmo tempo você banca esses desejos, você não é tomado por eles, você sabe se relacionar ali bem, né, com o seu corpo, com a sua parte financeira, com tudo que é material, tá? Então o 9 de ouros ele fala disso, é uma carta super auspiciosa, uma carta bacana, excelente para o financeiro, uma carta boa em qualquer aspecto, né? Fala de materialização ali dos desejos, mas não por sorte, sabendo mesmo o caminho das pedras. E o 10 de ouros, o que poderia ser melhor que o 9 de ouros, né? Como no 9 de copas ainda vem o 10, né? Caramba! E aqui no 10 de ouros teria tudo isso, né? Que foi adquirido, que no 9 a gente já viu. Mas o 10, ele fala da possibilidade de deixar esse legado para a posteridade. O que seria o quê? Não só deixar herança para os filhos, não seria isso, mas seria uma obra, assim, pode ser um livro, pode ser alguma coisa que chegou o momento de você morrer, mas aquilo resiste, né? Podem ser filhos também. Então, nossa, eu sempre quis ser pai, sempre quis ser mãe, e aí, assim, nasceu, então tem, né, gerações que virão ali, independente da sua morte, há uma continuidade, né? Algo no material, na matéria. Então, né, podem existir pessoas aí vindas de você ou uma obra, alguma coisa assim, né, algo que fique para o mundo, além dessa sensação de estabilidade, de contentamento e de realização pessoal, né? Pajem de ouros, então seria a criança da família real nessa questão do material. Aqui tem um menino, né, com uma moeda no tarô mitológico, uma moeda segurando assim no coração. Eu acho essa carta linda, assim que eu tinha alguns poucos anos que eu estava mexendo com tarô ali, não, eu estava com 18 anos, assim, eu trabalhava numa loja, num shopping, assim, né, num lugar um pouquinho mais distante, aqui no Rio, né, São Conrado, para quem é carioca vai saber, né, e aí eu tava voltando ali, aí o ônibus foi assaltado, eu tava com meu baralho na bolsa, que aquela época que eu tava assim, pisca, né, com baralho, então eu levava pra loja pra jogar pras minhas amigas, e aí eu tô voltando ali, era perto do carnaval, e o ônibus entrou uma pessoa, né, que seria um ladrão, mas não foi um assalto com arma, assim, e roubaram só uma pessoa, que fui eu, né? Então tava minha bolsa assim, né, sentadinha, a bolsa tava na minha perna, pá, né, puxaram e saíram, e uma moça, não, mas eles não podem fazer isso aqui, e, né, era perto de uma comunidade, e assim, vamos tentar recuperar a sua bolsa. Então a gente foi, não sei o que, foi ali, e tentaram recuperar, não acharam a pessoa, ainda bem, né, porque haveria retaliação, eu não queria isso, mas acharam, né, no meio do caminho, assim, ele levou o que ele queria e ele jogou no chão o que ele não queria, e o meu baralho estava lá, que era o que eu mais queria, né, foi meu primeiro baralho, é linda essa história. E aí, assim, cheguei em casa e fui conferir. Aí tinham 77 cartas, são 78, né? Já sabemos nessa altura do campeonato quantas cartas tem no nosso curso. E aí tava faltando essa carta. E eu nunca imaginei que o tarô fosse tomar
todo esse corpo que ele tomou na minha vida, que ele fosse fazer parte de toda a minha vida, né? Então o Pajem de Ouros, ele fala meio que assim, daquela sementinha que é plantada, elemento terra, né? Ele tá aqui numa área rural, aqui na imagem, e uma sementinha que é plantada ali, que às vezes são os nossos talentos. Então essa carta, ela fala que toda semente só dá fruto após muito cuidado, atenção e tempo. Então, essa carta ela falaria disso, de uma predisposição para os talentos, predisposição para a materialização, predisposição para descobrir quais são as coisas na sua vida que vão te dar contentamento, aquele contentamento que a gente achou aqui no 9 e no 10 de ouros, né? Que vai te trazer tantas coisas, quantas coisas para mim, né? O tarot trouxe e tem trazido, e coisas que eu nem imagino, né? Que trará também. Aqui pode falar da descoberta da sexualidade, né? Aí vocês veem, eu tava ali aos 18 anos, então assim, é bem aquela fase onde vai, mas independente de 18 anos ou não, às vezes fatos da vida levam a gente a pensar em outras coisas, ou casamentos que não estão bem, a pessoa fica anos ali e vai realmente parando de se olhar, vai parando, né, de fazer contato com o próprio corpo, com a própria sexualidade, com os próprios desejos. Então, assim, Ouros, né, lembrando, não fala só do dinheiro, fala de tudo que é material, matéria e o corpo também. Então, o Pajem, ele fala disso. Ele pede cuidado, atenção e tempo para coisas sutis, delicadas, que tendem a se materializar e que tendem a se materializar de uma forma muito importante, muito interessante, no sentido da genuína, né, da parte genuína mesmo. O Cavaleiro de Ouros, aqui vindo para os signos, elemento terra, então a gente vai, né, na astrologia, se a gente fosse falar na ordem certinha, seria Touro, Virgem e Capricórnio. E aqui, né, o Cavaleiro de Ouro seria a carta do signo de Virgem. Então, quando sai numa abertura num jogo, pode falar de um homem ou de uma mulher do signo de Virgem, ou das características dessa carta, que seria de um rapaz. É uma carta que fala muito do cotidiano. Então, é uma pessoa que gosta de rotina, né? É uma pessoa que às vezes o desejo dela é a segurança. Então, assim, não, eu quero fazer um concurso, eu quero ser funcionário público, é o perfil mesmo, seria esse perfil, tá? Não é da ordem do medo, o ego, que é isso? Isso é a natureza da pessoa. Então, aqui fala de alguém que você pode contar, alguém que tem uma parceria, alguém que não só suporta, mas que gosta da rotina, gosta da disciplina, da rotina, e que de repente não é alguém tão criativo, mas é alguém que é muito bacana, é alguém que não vai te trazer tantas surpresas assim, alguém onde você vai numa vivência ali, mas numa retidão, né? E isso pode ser bem positivo, ou pode ser que todas essas características elas estejam emergindo assim em você, que você necessite disso. Então pode ser que surja alguém para te ajudar a vivenciar essas características, ou pode ser que isso surja de você, a partir de você mesmo, né? Aqui, a Rainha de Ouros. A Rainha de Ouros, ela é aquela mulher toda poderosa. Todas as rainhas são, né? Mas essa daqui, ela lida com as questões assim, como a Rainha de Paus, a gente vê que ela quer um companheiro, que ela tá. A Rainha de Ouros também, mas ela quer saber mais da vida sexual dela, se vai estar em dia ou não, tá? Então ela faz as escolhas, ela fica muito bem sozinha, mas ela faz as escolhas dela, ou ela vai ter ali, né, algum parceiro ou alguns parceiros fixos, para alguns encontros, mas olha, enquanto ela não sentir que é mesmo, ela prefere ficar sozinha numa boa, vivenciando a vida e os relacionamentos desse modo, tá? Mas uma vez que ela entra, ela entra. É uma pessoa que sabe organizar a vida, sabe organizar o dinheiro, né? É alguém que seria ali, lidaria com a sensualidade, lidaria com seus encantos, lidaria com a sexualidade, lidaria com toda a sua questão material numa boa, e que vai estar numa relação
que tem que ser uma relação horizontal, tá? Ela não vai suportar alguém que chegue dando ordens e tal, não tem a menor possibilidade disso. Então, existe, né, essa questão, sendo uma mulher, pode ser a aparição na vida de um homem, né, de um tipo de mulher assim, pode ser uma amiga que surge assim na sua vida para, caramba, ó, dá para ser assim, ou pode ser essas características também, independente de qualquer aparição na sua própria vida, tá? Ou pode ser um homem ou uma mulher do signo de Touro também, marcando no jogo. E o Rei de Ouros, para a gente terminar aqui o naipe de Ouros, né? Ele traz o mito do Midas. Então Midas, ele fez um favor, né, para um homem, ele ajudou um homem, que esse homem ele era um protegido do deus Dioniso. E o Dioniso então falou, olha, eu te concedo um desejo, você fez isso sem, né, pensar que você ia ganhar nada, sem querer nada em troca, e por um acaso esse homem é meu protegido, e o que você deseja? Aí ele pensou assim, era ambicioso, ele falou assim, eu quero que tudo que eu toque vire ouro. Olha que delícia, né? Quem não? E isso tanto é positivo, né? Então a gente fala hoje em dia, nossa, fulano tem o toque de Midas, realmente a pessoa tem uma visão, vai, faz e as coisas dão certo, e isso é maravilhoso. Mas qual seria a sombra do Midas, né? Então imagina, Midas tinha uma filha, a filha quer abraçar, ele pode abraçar a filha? Não pode, porque aí ela vai virar, ela vai deixar de ser humana para se transformar numa estátua de ouro, né? Eu vou querer uma comida, eu não posso tocar porque vira ouro. Então, simbolicamente, isso seria, né? Se o alimento está aqui, eu toco, ele vira ouro, eu continuo com fome. Quando a pessoa tem ganhos, mas nada é o suficiente, nada é o suficiente. Então, estou num relacionamento, mas aquilo não é o suficiente. Eu ganho X, mas não é o suficiente, nada é o suficiente. Então, essa carta ela é interessante, a gente tem que sempre trabalhar os dois lados. É uma carta maravilhosa. Eu vou abrir um negócio, eu vou ganhar dinheiro? Nossa, o Midas, lógico que sim. Mas assim, tente lembrar do 9 e do 10 de ouros, que são as cartas do contentamento. Contentamento não é se contentar com, é assim, isso é o suficiente para mim. Nossa, que coisa maravilhosa, né? Então tem isso, mas eu vou equilibrar com outras coisas, senão vira um desvario. Aqui, no sentido do signo, né, para a gente identificar, seria o signo de Capricórnio, tá? Então pode ser um homem ou uma mulher de Capricórnio, ou, tirando o signo, alguém com essas características vindas ali, né, para a tua relação, ou um chefe, ou uma chefe, ou um namorado, marido, ou algo vindo de você mesmo, ok? Então, espero que vocês tenham gostado, vamos estudar bastante e depois eu vou abrir para dúvidas online, tá? A gente vai se encontrando, vai estudando que a gente se encontra.